Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Um abraço a todos os meus irmãos que nesse momento podem me ouvir, podem assistir. Eu quero dizer da honra e do privilégio de poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os meus irmãos. Um abraço a todas as nossas IEMPs, de forma especial a IEMP de Guanhães, meus irmãos, meus conhecidos aí de Guanhães e todas as outras IEMPs que tiverem acesso a essa nossa programação e puder nos ouvir, puder meditar na palavra do Senhor conosco, né? O objetivo nesse dia é esse, meditar na palavra do Senhor, tentar sugar o que o Senhor Deus tem para nós, porque o Senhor Deus, Ele tem por nós um grande amor, e na manifestação desse amor, Ele nos compartilha a sua palavra. Uma das formas de o Senhor manifestar o seu amor por nós, além de todas as formas que nós já conhecemos, principalmente aquela mais especial, que é a entrega do seu Filho a nós para nos perdoar os pecados, a entrega do seu Filho na cruz para nos salvar e nos deixar purificados, aliançados com Ele. Uma outra forma é nos dar a sua palavra, com várias orientações, a sua palavra que traz sentido para a nossa vida, nos dá direção. De fato, a sua palavra que é uma luz a nos guiar, uma luz que nos conduz pelo caminho eterno. Então é um privilégio nós podermos debruçar sobre a palavra do Senhor, entendê-la, sugá-la, apreciá-la. E essa é a proposta desse momento, meditar na palavra do Senhor. Irmãos, que tempos difíceis esses que nós estamos vivendo, não é verdade? Muito difíceis. Difícil para todo mundo, difícil para nós aqui no interior, difícil para quem está na cidade grande, mais difícil para uns do que para outros, difícil em outros países, difícil em outros continentes. Mas quem conhece a palavra do Senhor não deve ficar assustado com isso, né? Não deve estar assustado, porque o Senhor orientou-nos na sua palavra de que tempos difíceis viriam, né? Nós estaríamos enfrentando tempos difíceis. Então, para nós, isso não deve ser um susto, né? Não deve ser algo que nos pegou de surpresa. E talvez nos prepararmos, porque se formos ler todas as profecias que nós temos, parece que a dificuldade tende a se aumentar. E é nesses momentos difíceis que nós recorremos à palavra de Deus, porque quem você conhece na história bíblica que não passou por momento de dificuldade? Parece que os momentos de dificuldade são de fato como que eu posso dizer, algo próprio da vida daquele que teme ao Senhor, que conhece ao Senhor. As histórias que nós temos na Bíblia, todas elas, né, de todos os personagens, você pensa em Davi, você pensa nos reis de Israel, você pensa em José, todos os grandes homens e mulheres de Deus na palavra, eles estão lá testemunhando tempos de dificuldade, tempos de muita luta, mas a história deles, registrada aqui na palavra, ela está lá para nos inspirar e nos mostrar que mesmo em meio a dificuldades e lutas, nós temos um caminho a seguir. Nós temos um caminho a seguir. Eu leio as histórias, por exemplo, como de Josafá, rei do reino de Judá, quando Israel estava dividido, e de repente ele recebe a notícia de que 3 reinos se ajuntaram para destruir o reino de Judá. E ele ficou tremendamente amedrontado, ele ficou alarmado. A expressão que tem na palavra é essa, mas alarmado é quando você está com medo e não sabe onde tomar uma providência, onde buscar uma solução. A Bíblia diz que Josafá ficou alarmado, mas Josafá ele toma providências, e a lição das providências que ele tomou estão registradas lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. E num determinado momento Josafá diz assim: Senhor, não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer contra essa grande dificuldade. Talvez essa é a expressão que nós temos que usar com mais frequência, olhar para nós mesmos, olhar para toda a situação,
mas recorrer ao Deus do céu para dizer: não sabemos o que fazer. Quando nós achamos que nós sabemos o que fazer, nós precisamos avaliar um pouco mais a nossa dependência do Senhor, né? Muitas pessoas acham que sabem o que fazer. Hoje, infelizmente, nós estamos num nível de dificuldade tão grande que as nossas autoridades não sabem o que fazer. Estão batendo cabeça. Não apenas nossas autoridades, as autoridades mundiais não sabem de fato o que fazer. Mas a palavra nos orienta acerca disso. E hoje, de forma muito especial, eu quero trazer uma meditação em um livro que não é muito comum de ser estudado na palavra de Deus. Um livro de um profeta menor. Menor não porque o livro dele é pequeno, que realmente o livro é tão pequenininho que fica ali escondido no meio da Bíblia, e quando a gente está no culto e fala assim, abre aí nesse livro, os irmãos coçam a cabeça e alguns até perguntam, tem esse livro aí na Bíblia? Tem sim. Eu gostaria de trazer uma meditação para os irmãos aqui no livro do profeta Abacuque. Um livro de 3 capítulos, está no meio dos profetas menores, mas menor não porque o livro é pequeno, menor porque o texto é pequeno, menor não porque o profeta é pequeno, deixa eu me corrigir, menor não porque o profeta é pequeno, sem importância, sem significado, não, mas é porque o livro é pequeno, o texto é pequenininho, mas com muito sentido e com muito significado. Depois dessa meditação, eu inclusive te convido a gastar um tempo lendo um pouco mais o livro do profeta Abacuque, e nós vamos ter uma meditação aqui no profeta Abacuque. Por que eu escolhi esse texto do profeta Abacuque para compartilhar com os irmãos? Eu escolhi, irmãos, porque quando eu li esse texto, ou quando eu leio esse texto, eu me vejo ali. Eu acho que Abacuque é tão nós, no sentido humano, ele é tão humano, ele é tão eu, ele é tão nós, que nos inspira demais. E olhar para uma pessoa tão parecida conosco e ver a atitude que essa pessoa tomou é muito significativo, porque nos leva também a tomar a mesma atitude. E eu acho que a lição é exatamente essa, tomar a mesma atitude. Porque às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos todos e nós os vemos muito transcendentais. E às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim, eu jamais conseguiria alcançar o nível de Davi, de José, ou do próprio Cristo, que é a nossa maior inspiração. Mas não. Então nós vamos olhar para um profeta assim que viveu um momento muito específico, muito especial, representando a nossa humanidade. E quais as lições que nós vamos tirar disso para os momentos de dificuldade, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, a partir da meditação do profeta Abacuque, nós vamos entender uma coisa muito importante. E essa coisa que nós vamos entender, eu faço um paralelo com o tempo em que os crentes eram chamados de estúpidos. Por transparecer que eles deixaram de acreditar nas coisas complexas da vida para acreditar em respostas fáceis. Parece que o crente, o cristão, parece ser alguém que não optou pelo desafio intelectual, né? Pelo desafio intelectual da vida, preferindo acreditar em mitos. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque acreditar em Deus envolve desafios. Irmãos, e pela minha experiência, e pela experiência de várias pessoas com quem eu convivo, líderes, pela experiência das nossas igrejas, isso não é verdade. Nós conversamos aqui 5 minutos e fica claro para nós que isso não é verdade. Viver a vida de Deus, acreditar em Deus, exige desafios extremamente complexos. Desafios tão complexos que as pessoas que não acreditam em Deus não têm. Não tem. Primeiro, nós acreditamos num Deus que pode tudo, né? Você acredita num Deus que pode tudo? Eu acredito num Deus que pode tudo. E depois disso a gente pergunta assim, isso é bom? Isso é fácil? Claro que não é fácil. Você pede coisas para esse Deus que pode tudo
E essas coisas não acontecem. Você ora, você pede cura, você pede a bênção. Talvez isso já aconteceu com você, pense bem. Mas ela não vem, mas como pode? Eu acredito nele, eu tenho fé nele, ele pode tudo. Mas aí aquilo que você espera pelo poder dele, não vem. E nós dizemos acreditar em um Deus perfeito. Então veja, isso é fácil? Acreditar em um Deus perfeito? Um Deus onipotente? Um Deus onisciente? Não. Porque tudo que eu olho, que eu penso a Ele, tudo que eu penso acerca dele, da perfeição dele, e eu olho para a minha vida, e às vezes o que eu estou vivendo, ou o que eu estou fazendo, está diferente do que nós entendemos como a perfeição dele. Mas se tiver algo errado, as coisas não estão fluindo bem, a inabilidade não é dele, porque ele é perfeito. A inabilidade é minha. Eu não estou me relacionando bem com ele. O erro está comigo. E tudo que eu não compreendo é culpa minha, porque ele é perfeito. Então veja a situação difícil em que nós nos colocamos. Quantas pessoas já oraram pedindo curas? Esses dias mesmo, eu acho que eu posso ter a liberdade de compartilhar isso aqui. Foi compartilhado conosco um texto da nossa irmã Elma e Ronald, e eu li aquele texto, e foi exatamente esse texto que me fez refletir depois da leitura desse livro de Abacuque. Ela compartilhou de um dilema grande que ela tem, né? Porque os irmãos sabem, a nossa irmã Elma está em tratamento na Holanda, né? E ela não deixa de compartilhar, está lá vivendo com a sua família, graças a Deus, que o Senhor abençoe a vida deles, mas ela tem um dilema, porque ela quer ser curada, mas também ela quer entender se o que Deus quer dela é a cura, porque ela pede cura. Nossas igrejas, nós irmãos amados dela, tanto quanto ela é amada por nós, com a sua família, oramos pela cura dela. Então ela vive um dilema de querer ser curada ou entender se Deus quer, né? Qual que é o projeto de Deus, qual que é o plano de Deus para a vida dela. Então, irmãos, viver com Deus exige desafios tremendos, desafios que as pessoas não conseguem compreender. Eu quero dizer para os irmãos, eu penso que o estilo de vida mais difícil que existe hoje no mundo é o estilo de vida cristão, dado o tamanho dos desafios e a complexidade desses desafios. Irmãos, eu quero colocar mais uma outra coisa. Pensa num Deus onisciente, um Deus que conhece o passado, um Deus que conhece o presente, um Deus que conhece o futuro. Um Deus que não está preso na nossa linha temporária, um Deus que não está preso no nosso raciocínio temporal. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o nosso tempo é diferente. E nós estamos vivendo e cogitando, planejando, pensando coisas para o nosso tempo, o meu tempo, para o que eu estou vivendo. Mas Deus não é preso ao nosso tempo. Então, adequar esses processos de tentar se adequar ao tempo de Deus, à vontade de Deus, nos alinhar com Ele, irmãos, isso é de extrema complexidade. E é nessas complexidades que muitas pessoas entram em crise, desistem de seguir ao Senhor, desistem de estar na igreja de Deus, que é o melhor lugar do mundo. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus é o melhor lugar do mundo, onde eu e você poderíamos estar. Mas vocês entendem as complexidades? Muito difícil, muito difícil. Então, quando nós olhamos para Abacuque, Abacuque faz exatamente transmitir para nós o que está no seu coração em relação a essas dificuldades. Aí aqui eu quero entrar com você lá no livro de Abacuque. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre lá no livro de Abacuque. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, no livro de Abacuque. Se você tiver dificuldade de encontrar o Abacuque, você pega a sua Bíblia assim, olha para aquele lugar nela onde tem menos marca de dedo, menos sujeira. Ele deve estar por ali, sabe? Então ele costuma sumir também, sabe? Parece mudar de lugar.
às vezes você acha que você achou, quando você abre, você não achou foi nada, né? Então você vai encontrar Abacuque lá, e se você já achou aí, por favor, você você pode acompanhar a leitura comigo. Eu já achei o meu, você viu? Que é difícil de achar, você viu que não é fácil, mas você encontra ele lá. Abacuque, então, ele tem uma profecia do Senhor, ele recebe do Senhor uma profecia. A Bíblia diz isso, que ele recebe uma profecia. Eu vou ler no texto NVI, né? Você pode acompanhar em qualquer texto aí, mas eu vou ler na versão NVI. E o capítulo 1 de Abacuque, versículo 1, começa assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Veja bem, alguns detalhes aqui nos chamam muita atenção. Advertência revelada ao profeta Abacuque, ou seja, palavra do Senhor ao profeta Abacuque, né? Profecia de Deus a Abacuque. Se você ler qualquer outro livro de qualquer outro profeta, você vai ver logo em seguida: assim diz o Senhor, ou qualquer outra palavra semelhante, né? O Senhor está dizendo. Se você ler Jeremias, o Senhor vai falar. Você lê Isaías, o Senhor vai falar. Qualquer outro profeta que você lê, você vai falar. Mas no versículo 2, nós lemos o seguinte: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflitos por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Nesses versículos, o que nós vemos? Nós vemos uma reclamação de Abacuque. Mas espera aí, não é a palavra de Deus revelada a Abacuque? Onde está a palavra de Deus? Irmãos, é aqui que nós olhamos para Abacuque e podemos ver a nossa humanidade. Abacuque, ele passa por essa fase de crise, essa fase difícil, e ele então fala com o Senhor, ele reclama com o Senhor. Aliás, eu acho que Abacuque faz aqui duas coisas que nós deveríamos aprender a fazer. A primeira delas é quando você tem uma crise, você levar essa crise para o Senhor, porque é o Senhor quem pode nos ajudar a resolver todas as crises que nós temos. Então ele ouve a palavra do Senhor. Aí agora eu quero tentar parafrasear da nossa forma, do nosso jeito. Ele ouve a palavra do Senhor e ele não escreve aqui a palavra do Senhor que ele ouviu no primeiro momento. O que Abacuque faz é uma reclamação. Abacuque, ele olha para o Senhor e ele faz uma reclamação, né? E reclamar com o Senhor é uma coisa que nós precisamos acostumar a fazer. Nós não reclamamos muitas coisas com o Senhor. Mas Abacuque, para mim, o que Abacuque faz é isso aqui. Ele ouve a profecia e ele para e fala com o Senhor o seguinte: peraí, Senhor, tem alguma coisa errada? Até quando? Até quando eu vou estar aqui clamando, eu vou estar aqui orando, eu vou estar aqui falando e eu não ouço a resposta? O Senhor não ouve. O Senhor não ouve. Até quando, Senhor, eu vou gritar? Tem violência por todos os lados. Tem violência do meu lado, tem destruição, tem injustiça, maldade, corrupção. Até quando? Até quando, por causa disso, a justiça está fraca? Ela nunca prevalece. Por causa de quê? Por causa do silêncio do Senhor. Uma das coisas mais complexas na vida do crente é lidar com o silêncio do Senhor. Que coisa difícil. O Abacuque fala: olha, os ímpios estão prejudicando os justos e assim a justiça é pervertida, não tem justiça. Alguma semelhança com o país em que você vive? Então Abacuque está reclamando com o Senhor: Senhor, não tem lógica uma coisa dessa. Eu sou um profeta, eu sou teu servo, eu estou fazendo o possível, mas o Senhor não se manifesta. O Senhor não dá uma palavra, o Senhor não reage. Eu acho que Abacuque está dizendo assim: Senhor, olha, o jogo vai começar, o jogo já está rolando, o jogo já está indo para um tempo, nós estamos perdendo. O Senhor, que é o melhor jogador, o que nós mais confiamos, o Senhor não quer entrar em campo? O Senhor não vem tocar na bola? Esse sentimento é nosso.
às vezes esse é o meu sentimento. Então Abacuque faz essa reclamação ao Senhor, Abacuque fala com o Senhor isso, o que Abacuque faz aqui é tentar fazer para Deus um desenho de Deus. Olha, o Senhor está me dando essa profecia, mas olha o que eu acho. Eu acho que o Senhor não reage, eu acho que o Senhor não age, eu estou achando que o Senhor não está ouvindo, eu estou achando que o Senhor não está participando das coisas. O que está acontecendo? Até quando? Mas de fato o Senhor age, né? Abacuque, ele é interessante porque que coisa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, a matemática de Abacuque aqui, ela é muito simples, né? Abacuque parece dizer para o Senhor: olha, eu gostaria que o Senhor fosse mais rápido em ouvir. Ó, eu oro, o Senhor ouve, o Senhor responde. Eu pratico a justiça, o Senhor me dá algo bom em troca. Não seria mais simples assim? Eu falo, o Senhor fala. Que coisa maravilhosa. Mas às vezes eu falo, o Senhor não fala nada. O Senhor fica calado, o Senhor me deixa no vácuo, no vazio. Senhor, até quando? Eu acho que esse até quando é a expressão da maior angústia do ser humano. Até quando eu vou sofrer com isso? Até quando eu vou ter que lutar com isso, Senhor? Eu sou justo, o Senhor é justo. Eu pratico a justiça, o Senhor me recompensa. É a ideia que está na vida de Abacuque e é a ideia que está na vida de muitos cristãos. O que Deus gostaria, o Deus que eu gostaria que o Senhor fosse, é esse Deus aí que eu vou lá e faço as coisas certas, acontece tudo certo, mas não é assim. Então aí vem o até quando. É nesse momento que Deus responde a Abacuque, nessa angústia. Irmãos, agora preste atenção na resposta que Deus dá para Abacuque, aí no versículo 5. Deus fala assim com Abacuque: olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhe fosse contado. Versículo 6. Mas voltemos aqui no versículo 5. Olha a resposta que Deus dá para Abacuque. Olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Irmãos, a resposta que Deus dá a Abacuque não é a resposta que Abacuque gostaria de ouvir. Não é a resposta que ninguém gosta de ouvir. Então Abacuque faz uma reclamação e ele ouve a resposta. Deus fala com ele assim: Abacuque, presta atenção, contemple as nações. Olha, Abacuque, abre os seus olhos e veja as nações, fique atento, atônito e pasme, porque eu vou fazer algo no meio de vocês que, se não fosse contado, vocês não iam crer. Então, a resposta de Deus para Abacuque é a seguinte: você está reclamando de que as coisas perto de você estão ruins? Então, presta atenção, vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai ficar pior, Abacuque, que eu vou trazer alguma coisa sobre vocês, que são os babilônicos, Nabucodonosor. Esse povo virá, Abacuque. Você está falando de violência aí? Esse povo vem, os cavalos deles são pior do que os leopardos. Abacuque, eles devoram as nações, eles não temem reis. A única coisa que eles querem é o poder. Eles fazem do poder o seu próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, Abacuque? Irmãos, imagina
você numa situação difícil, imagina você, nós, buscando de Deus uma resposta em meio à dificuldade, alento, e de repente o Senhor dá essa resposta. Olha, vai ficar pior. Vai ficar pior. Você está achando que as coisas vão ficar assim? Vão ficar pior, Abacuque. O que eu vou trazer, a violência que virá com esses babilônicos, é muito pior do que essa que você vê aí perto de você. Eu acho que é nesse momento, então, que nós entendemos que o que nós entendemos não está certo. É desse momento que nós observamos que o que nós pensamos acerca de Deus, o que nós compreendemos do que Ele é, da sua obra, cai por terra. E Abacuque então nos convida a essa reflexão, irmãos. Há muito tempo, por várias formas, por vários jeitos de se fazer a igreja aqui na terra, por vários tipos de ensinamentos, nós, irmãos, aprendemos errado sobre Deus. Aprendemos errado sobre Deus. As nossas experiências com Deus, elas não nos permitem compreender a totalidade de quem Ele é e de como Ele faz as coisas. E está claro isso aqui no relacionamento de Deus com Abacuque. Está claro aqui, porque Deus fala com Abacuque assim: Abacuque, olhe para as nações, contemple-nas, contemple-nas. Deus está dizendo o seguinte: Abacuque, você está reclamando do que está perto de você, mas eu quero te convidar, abre os seus olhos, olha mais longe. Aqui Deus começa a ensinar Abacuque e dizer para ele o seguinte: amigo, não diz respeito a você apenas. Não diz respeito a você apenas. Isso é a resposta de um Deus que age comigo, que trabalha na minha vida, que opera em minha vida, mas Ele não opera em minha vida só pela minha vida, só pelo meu espaço, só pelo meu momento. Ele trabalha na minha vida, Ele opera na minha vida, mas a perspectiva dele está muito além da dimensão em que eu estou. Que Deus maravilhoso! Ele trabalha na minha vida, Ele opera na minha vida, mas a perspectiva dele está contemplando outros ambientes, está contemplando outro tempo, está contemplando inclusive a sua própria glória. A sua própria glória. Porque o que Deus diz para Abacuque é o seguinte: Abacuque, eu vou acabar com essa violência aí. Mas o que eu vou fazer vai acabar com essa violência, vai trazer uma punição para o que está acontecendo perto de você, mas eu preciso fazer com que todas as nações entendam isso, todas as nações percebam isso. Então não pode ser só para você. Irmãos, Abacuque toma duas atitudes. A primeira, eu disse para vocês, é aquela de levar a Deus as suas reclamações, porque Deus vai responder. Ele ouve, ele entende. E depois, então, Deus ele começa a instruir. Quando Abacuque recebe essa palavra de Deus, nós vemos que ele toma ainda mais duas atitudes interessantes. A segunda atitude interessante que Abacuque toma é essa que está registrada no capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, versículo 1. Abacuque diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Essa é a primeira atitude que nós devemos imitar de Abacuque. Abacuque então expressa sua dificuldade, sua luta. Ele faz a reclamação, ele mostra para Deus o que ele está entendendo de Deus, ele tenta desenhar um perfil de Deus e Deus dá um retorno para ele. Quando Deus dá um retorno para ele de que a situação é diferente, a visão de Deus é diferente, o jeito de Deus agir é diferente, Abacuque toma a atitude humilde de se colocar vigilante num posto de sentinela. Vou me colocar vigilante, eu vou tomar posição sobre a muralha e aguardarei o que o Senhor me dirá. Que resposta terei da minha queixa? E quando Abacuque se coloca nessa condição de se colocar para ouvir o que o Senhor está falando, Ele está nos mostrando qual que é a atitude correta diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação. Irmãos, diante de qualquer situação, por mais difícil que pareça, a atitude que nós devemos tomar é essa: eu vou me colocar vigilante, atento, a postos.
para ouvir o que o Senhor me dirá. O Senhor diz para Abacuque o seguinte, no versículo 4 do capítulo 2, escreva, eis o soberbo, isso aqui na versão Almeida, revista atualizada. Na NVI diz assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, eis o soberbo. Tem um ímpio aí envaidecido, seus desejos não são bons. Olha, não tem como fugir das situações difíceis. É o que Deus está colocando para Abacuque. Abacuque sempre virá o soberbo, sempre haverá o ímpio aí, porque tem pessoas que não querem compactuar-se comigo, tem pessoas que não querem viver comigo. Mas você precisa tomar uma decisão diferente. A sua decisão é não assentar-se, colocar-se no posto de sentinela, vigilante. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Orai e vigiai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Essa atitude de Abacuque é a atitude que o cristão deve ter. O Abacuque teve uma crise, sim, mas no meio da crise ele para. No meio da crise ele se estabiliza. E ele olha para a questão de receber do Senhor a resposta. Irmãos, quantas vezes no meio da crise você esperou a resposta do Senhor? Porque as respostas do Senhor, elas não têm a ver com o meu tempo, com o seu tempo. Irmãos, o Senhor quer me usar, o Senhor quer te usar, Ele quer usar a igreja. O Senhor, Ele quer agir em você, através de você, mais profundamente. O Senhor quer agir em você, mas no tempo dEle. Isso é muito complexo porque o Senhor quer que nós entendamos o tempo dele. E para entender o tempo do Senhor, não há nada melhor do que assentar-se e esperar. Então Abacuque recebe do Senhor essa palavra. E aqui nós concluímos que Abacuque, ele começou a entender o que ia acontecer a partir do momento em que ele para de reclamar. E ele se coloca vigilante para observar, para ver, para ouvir. Nós, irmãos, em momentos de dificuldades, temos a seguinte tendência. Nós queremos resolver as coisas. Nós queremos tirar a dor. Nós queremos tirar fora aquele desconforto. Nós não estamos acostumados ao desconforto. Qualquer coisa que nos tira da nossa zona de conforto, sim, normal, não tem problema. Isso é humano. O Senhor sabe que isso ia acontecer comigo e com você. Isso é humano. Mas a atitude madura é essa de Abacuque. Eu vou me colocar como sentinela, eu vou me colocar vigilante, eu vou me sentar sobre a muralha. Eu vou estar numa posição em que eu consiga observar, que eu consiga ver, porque eu quero ouvir a resposta do Senhor. Então Abacuque entendeu, porque ele viu. No começo ele viu, ele não tinha entendido. Ele recebeu a notícia, ele não tinha entendido. Por isso ele reclamou. Então a partir do momento em que ele vê, ele tem uma visão correta do Deus que ele quer. Porque existe, irmão, o Deus que eu quero. Mas existe a visão correta do Deus que é o Deus real. Às vezes eu quero um Deus que me atende certinho comigo, mas existe o Deus real, o Deus que eu preciso compreender, preciso me assentar, que nem Abacuque. E Abacuque compreendeu que existe também o servo que Deus quer. Porque às vezes eu quero ser o servo do jeito que eu quero, mas Abacuque entendeu, eu posso ser o servo que Deus quer e ele ser o Deus que eu preciso. Irmãos, uma coisa nós vamos entender aqui também. Deus não precisa oferecer explicações a ninguém. Deus não deve satisfação a mim, Ele não deve satisfação a você. Somos nós que devemos satisfação a Ele. Somos nós. Pode o oleiro responder ao barro? Ou é o barro que responde ao oleiro? Pode o barro dizer para o oleiro, eu quero que o senhor faça isso, eu quero que o senhor age desse jeito? De forma alguma. Irmãos, Deus não tem explicações. Não. Mas o que Deus tem é projeto pronto. Ele é um Deus de ação. E nos projetos que Ele tem prontos, você faz parte, eu faço parte. E Abacuque continua enxergando tudo. E Abacuque vai perceber o seguinte: ele vê a recompensa dos perversos. Ele vê a recompensa daqueles que não conseguem se aliançar com Deus. No capítulo 2, no versículo 5, Abacuque ele diz o seguinte: de fato a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura,
e como a morte nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Mas Abacuque vê a recompensa dos perversos. Porque ele vê que os perversos são assim, mas no versículo 14 ele fala o seguinte: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então ele viu que Deus tem um projeto pronto, que ele estava preso no mundinho dele, no momento em que ele está vivendo, mas a visão dele é expandida, ele começa a enxergar que através das ações de Deus, através do mover de Deus, inclusive trazendo situações que ele não estava entendendo, ele começa a perceber: é maior do que eu, é maior do que nós, a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Talvez hoje nós estamos aí olhando para toda essa situação, essa pandemia, tudo que está acontecendo. Deus tem um projeto pronto. Ele não está sendo pego de surpresa, ele está no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Depois que Abacuque entende isso, então ele clama pelo povo e pela obra de Deus. Então ele entendeu. No começo ele não tinha entendido, ele viu, mas não compreendeu, então ele se posiciona para entender. Esse é o nosso chamado, irmãos. Essa é a condição que Deus nos coloca. Nós precisamos nos posicionar para entender. Às vezes nós estamos ocupados demais, nós temos afazeres demais, situações demais, enquanto Deus está esperando que nós nos posicionemos para entender. O que foi o que Abacuque fez? Então, depois que ele entende tudo isso, ele vê o fim dos perversos, ele vê que a manifestação de Deus não estava só ali naquele momento dele, mas contemplava todas as nações, contemplava o mundo todo, inclusive contemplava até esse momento em que nós estamos vivendo. Aí Abacuque se amansa e ele começa: Senhor, agora eu entendo. Então é isso que o Senhor quer fazer? É essa obra que o Senhor quer fazer? Então eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Aí lá no capítulo 3, versículo 2, Abacuque fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, eu tremo diante dos teus atos. Então, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, realiza as mesmas obras. Tem um outro texto que fala: aviva a tua obra. Senhor, faz conhecida a sua obra, faz conhecida a sua glória. É isso que Abacuque está pedindo ao Senhor, porque ele entendeu. Então, quando nós entendemos, nós temos uma postura diferente. A nossa postura é de olhar para o Senhor e falar assim: ótimo, Senhor, é isso que o Senhor quer fazer? É esse momento, eu tenho que viver isso, eu tenho que viver essa dor, essa luta. Mas, Senhor, lembra da tua misericórdia. Lembra para que a sua obra seja viva, que o que eu estou vivendo seja para glorificar o nome do Senhor, que o que eu estou passando seja para glorificar o nome do Senhor, para trazer outras pessoas, para servir ao Senhor como eu quero servir. Irmãos, e para fechar aqui, de fato, não apenas isso Abacuque concluiu. Abacuque entendeu que agora ele simplesmente podia se entregar, porque Deus tem o controle nas mãos. Ele se dispôs a se entregar completamente ao Senhor. E como que ele declara essa entrega? Como que ele declara essa confiança? Ele diz assim, no versículo 17 do capítulo 3, Senhor, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo nas uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nenhum nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar nos lugares altos. Abacuque declarou a sua fé, a sua confiança, de que independente do que estivesse acontecendo, com saúde, sem saúde, com falta, com fartura, independente do que estivesse acontecendo, ele confiaria no Senhor.
porque o Senhor tem o plano, o Senhor tem o projeto, o Senhor tem o controle, então Ele se entregou. Esse é o aprendizado, irmãos, que nós extraímos aqui da vida de Abacuque. Eu queria ter sintetizado mais, para ter ficado mais curto, porque eu sei que às vezes é difícil termos vídeos tão longos, às vezes não nos atrai muito, mas são informações que eu preciso compartilhar. Eu gostaria de deixar isso claro para os irmãos. Abacuque ouviu, não entendeu, viu, não entendeu, mas ele tomou uma atitude de entendimento. Quando ele toma a atitude de buscar o entendimento, as coisas se descortinam na presença dele. Ele entende de um Deus que tem o controle, ele entende de um Deus que não precisa oferecer explicações. Ele vê o fim dos perversos, ele vê o resultado da manifestação de Deus, ele vê que a ação de Deus não é limitada ao nosso mundo, ao nosso tempo, mas é grande, é distante. Então ele clama pelo povo: aviva a sua obra, Senhor. Ele clama por ele, manifesta a misericórdia conosco. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por essa dificuldade, o Senhor será glorificado e nós estaremos sempre juntos com o Senhor. E ele se dispõe a confiar plenamente no Senhor. Eu não sei qual a dificuldade, qual a luta que você está vivendo. Não, eu não sei. Também você não sabe da minha, mas talvez seja a nossa situação como a de Abacuque. Então é a hora de nós nos entregarmos e tomar a mesma atitude. Querido irmão, que o Senhor Deus possa abençoar você, que você entenda que Ele quer te usar, que Ele precisa da sua disposição. E nós então podemos confiar que Ele é o soberano, o soberano, o soberano que faz os nossos pés como os da corça, nos faz andar em lugares altos. Porque das dificuldades, enquanto estivermos aqui, nós nunca ficaremos livres, nunca. Então com essa palavra eu peço a bênção do Senhor sobre sua vida, para que você tome as atitudes corretas como Abacuque. Eu peço que o Senhor ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o seu coração seja sempre repleto da presença do Senhor. Confie no Senhor, se entregue a Ele como Abacuque fez, e a sua vida será plenamente abençoada. Um abraço a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado.